Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Patrícia Fraga e eu gravei essa aula especialmente para você que precisa aumentar o seu faturamento, aumentar as suas vendas na sua clínica, no teu estúdio, no seu salão de beleza. Essa é uma aula que serve para profissionais que prestam serviços. Na verdade, assim, é uma aula de vendas que todo mundo pode aplicar muitos ensinamentos, mas como eu sigo há muitos anos na área da beleza e agora na área da saúde, eu acredito que vão ter mais profissionais dessa área para com exemplos que façam mais sentido para os seus negócios. Mas eu decidi gravar essa aula porque eu palestrei sobre esse conteúdo no congresso que a Kirei realizou agora em dezembro de 2024. E eu vi quanto esse conhecimento pôde ajudar os profissionais que estavam lá presentes. Inclusive, muitos elogiaram, né? Tiveram muitos insights para aplicar no seu dia a dia. Mas eu posso falar que o ano de 2024 inteirinho eu desenvolvi com os meus mentorados muito as vendas nos seus negócios. E quero muito continuar compartilhando isso com vocês, porque é algo que eu aplico no meu dia a dia. E eu vou começar contando um pouquinho sobre o meu trabalho e como que eu cheguei até aqui, porque eu imagino que muitas pessoas estão assistindo, não sabem quem eu sou, nunca me viram, então eu vou contar brevemente um pouquinho como que eu cheguei nessa jornada e o que que eu apliquei ao longo desses anos e o que você pode aplicar no seu negócio exatamente agora. Você consegue começar imediatamente, né? Então eu vou te ajudar aí a desbloquear suas vendas e triplicar o seu faturamento, não importa o quanto você esteja faturando. Aqui tem um pouquinho da minha jornada, porque são 9 anos na área da beleza, né? São 9 anos que eu fiz parte da micropigmentação. Dentro deles, 8 eu trabalhei com remoção. Então, sempre implantar e remover é algo que eu domino na micropigmentação, né? Não só remover micropigmentação, como tatuagem também. E isso me levou a grandes palcos pelo mundo. Finalizei a minha carreira como micropigmentadora palestrando no PMU France, que aconteceu em 2022, mas já tive nos maiores congressos do Brasil, como o PMU Prime, Estética em Rio e os outros estéticas também, e ganhei 2 prêmios do Estética Business Awards como inovação tecnológica e case de sucesso. Então, é uma jornada aí longa, né? Muitos de vocês me conhecem pelo canal no YouTube que eu tinha, que é o Micropigmentador de Sucesso. Então, eu sempre ajudei vocês muito, né? Não só quem paga por cursos ou mentorias, mas gratuitamente também. E foi assim que eu fiquei muito conhecida na área, justamente por trazer muito conhecimento gratuito e ajudar as pessoas a melhorarem, não só na questão financeira, mas também em todo o seu negócio. E tive a oportunidade de escrever 2 livros, o que eu lancei em 2022, que é o Segredo da Micropigmentação, da Implantação à Remoção, e o Levante-se, que eu lancei agora no começo desse ano, que é como superar os desafios e conquistar aquilo que é seu, porque não adianta só a gente querer conquistar, né? Mas todos os dias a gente tem tantos desafios, então são 2 livros para te ensinar e para te inspirar a seguir em frente. Em 2018, eu entrei na faculdade de biomedicina e fui pega pela área da beleza. Ah, meu Deus, fui pega pela área da saúde. Estava na área da beleza, mas realmente me apaixonei pela possibilidade de tratar as pessoas. Então, hoje eu sou especialista em microscopia e bioenergética e, através da biomedicina integrativa, ajudo as pessoas a recuperarem a sua saúde, a terem energia de realização, a conseguir chegar nos objetivos que você propõe, mas tendo energia para isso. Porque o que eu ouço de todas as minhas pacientes, principalmente as mulheres, que é a maior parte do que eu atendo, é: eu tô cansada, eu tô exausta, eu esqueço de tudo, não tenho memória, não consigo me concentrar, não tenho libido, tô me sentindo morta, não aguento mais me sentir desse jeito, não durmo direito, tô engordando loucamente. Então, eu ouço isso de todas as minhas pacientes. E então, na minha missão de biomédica integrativa, eu te ajudo a você sair dos remédios e ter uma saúde aí por toda a vida, né? Através do ponto de vista da integrativa. Mas isso nada me impede de ajudar, continuar ajudando você a vender muito. Até mesmo porque tudo isso que eu ensino.
Aqui, eu aplico no meu negócio como biomédica. Então, assim, gente, é diferente de você ter alguém que estudou vendas online, por exemplo, te dizer quais são as estratégias. A diferença é que eu aplico isso que eu tô te ensinando, eu apliquei durante todos esses anos na área da beleza, aplico agora na área da saúde, então eu sei aquilo que funciona e pode te ajudar muito a aumentar os seus resultados. E todo mundo, né, sempre diz que quer vender muito. Ah, Paty, eu quero vender muito, eu quero aumentar meu faturamento. E a primeira pergunta que eu faço para você é: quanto? Quanto você quer vender? Quanto é esse vender muito? Porque se a gente não tem um número específico, qualquer número é número, certo? Se você não tem um número específico, não, eu quero vender nesse mês R$ 30.000. Eu quero vender R$ 10.000. Eu quero vender R$ 100.000. Você precisa ter o número. Por quê? Se você não tem, tanto faz, não é? E aí a gente sempre acha que dá tempo de recuperar isso na última semana. A gente acha que, não, sempre o pessoal vem, tá, o pessoal vai vir, eu vou conseguir. Ou faz ações estratégicas completamente perdidas, que isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui sobre as campanhas, sobre aquilo que você faz que vai te gerar muito faturamento. Então, ó, eu espero que você tenha papel e caneta na mão para a gente ter, porque é uma aula mesmo. Não é um vídeo de dicas, é uma super aula. Então, o primeiro item é quanto eu preciso faturar. E aí tem uns outros pormenores nessa pergunta, mas a gente vai desenrolar aqui com o tempo. Porque você precisa saber. Opa, deixa eu voltar aqui que passou. Quanto você precisa faturar? Você precisa saber quanto é o seu custo de vida real. Quanto é o custo do seu negócio? Eu tenho o aluguel, eu tenho a limpeza, até o custo de produto de limpeza, papel higiênico, tudo isso eu tenho que ter. Então, você precisa ter, porque a gente pensa assim, não, 20.000 paga tudo. Tá, mas o meu negócio, ele tem possibilidade de atingir 20.000 de faturamento? A gente vai falar isso durante a aula. Mas 20.000 paga as contas? Porque você tem que pensar que 20.000 não é teu, né? A gente precisa pagar os custos do negócio, ter reserva dentro do negócio. Eu não posso ficar todo mês zerando e utilizando todo o caixa. Então, quando eu decidir o valor, eu tenho que ter esses detalhes em mãos também. E aí eu te faço uma pergunta: quantas horas por semana você dedica ao marketing do seu negócio? Responde aí para mim. Escreve no papel. Quantas horas por semana? Será que você faz pelo menos um meio período durante a semana para se dedicar ao marketing do seu negócio? Quantos por cento do teu procedimento você guarda para o marketing? Então, se você cobra lá R$ 500 num procedimento, você guarda 10% para o marketing? Ou você pensa assim, não, não, depois entra um dinheirinho, eu pego aquele dinheiro e invisto. E aí não sobra, e aí você não faz, aí você fica sem saber o que fazer, aí o equipamento novo que você precisa comprar. E aí vem a pergunta que mais dói. Qual é a margem de lucro que você tem nos seus serviços? Eu sei que muitas de vocês que estão assistindo aqui têm, é, atendem como micropigmentadora. E a micropigmentação, ela é um procedimento de baixo custo, tá? Então, a gente tem agulha, sei lá, meia dúzia de gotinha de tinta, um algodão. Então, todo mundo acha que não gasta nem R$ 50 para fazer uma micro, né? Ou lâminas ali do Tebori que torna mais barato. Mas você tem que pensar que existe um custo de operação. Existe o custo em si, que é o custo é, de lâmina, agulha, tinta, algodão, certo? E o custo da operação. Então, que é o tempo, aquele tempo de aluguel. Aquela 1, 2 horas que eu passei fazendo esse procedimento, quanto ela foi do meu aluguel, né? Aí eu tenho o de luz, o de internet, o deslocamento para ir trabalhar aquele dia, a comida que eu comi aquele dia. Então não é só R$ 50, não vai pagar o custo. Então a gente diria que seria 100, 150 o custo real do meu negócio, do seu serviço. E aí, se você não souber qual é a margem de lucro que você realmente tem, você pode acabar fazendo campanhas de marketing por serviços que não vale a pena.
que você não tem lucro. Então a gente vai ter sempre aquela sensação de que o dinheiro vem, 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 mas ele vai para qualquer lugar. Você não sabe exatamente aonde ele está. E aí isso é muito frustrante porque a gente trabalha, trabalha, mas também não tem conquistas. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu faço vários serviços na área da beleza, um deles é o design. Será que vale a pena eu fazer propaganda do design? Porque assim, o design é um serviço que todo mundo sempre vai fazer, que ele é muito necessário, que a pessoa chega uma hora que ela não aguenta mais, ela vai fazer do mesmo jeito. E que é um serviço de valor muito pequeno e que a gente gasta um tempo muito grande para fazer. Então, se você gasta 30, 40, tem profissionais que gastam 1 hora, porque vão fazer todo aquele design estratégico, para ganhar R$ 50, 60, R$ 70. Então, é um serviço que não vale a pena fazer divulgação. Mas numa micropigmentação vale a pena. Num microagulhamento vale a pena. Numa consulta, né, para quem é da área da saúde, onde praticamente não tem custos, com certeza vale a pena, né, fazer a divulgação. Então, a gente precisa ter essas informações para conseguir decidir quais ações eu vou fazer. O que eu vejo que muitas pessoas, né, primeiro que entendem que fazer ações de marketing é postar no Instagram. Marketing é igual a Instagram. E isso não é verdade. O marketing não é igual ao Instagram. Instagram é uma das ferramentas, mas eu posso usar N outras ferramentas para fazer isso, certo? Para poder chegar na minha cliente. Então é importante que você entenda o que você tem que vale a pena. Tem procedimento, e a gente vai conversar por aqui, que nem vale a pena você atender. Ainda mais quem tá na parte da estética. Senhor de Deus, a lista é gigantesca de procedimentos que faz. Às vezes você tem que ficar guardando insumos, né, materiais que estão ocupando espaço, que vão vencer, e são procedimentos que nem vale a pena fazer. Claro que a gente vai falar sobre deixar de fazer alguns procedimentos, né? A gente com certeza vai falar por aqui. E antes que eu esqueça, deixa eu compartilhar contigo que a gente tem um material, tem um e-book, aonde eu estou explicando muito em detalhes também tudo aquilo que a gente está tendo nessa aula aqui. Então você tem o material e-book, mais esse material aqui em aula, tá? Provavelmente tá aqui embaixo desse vídeo o link para você baixar. Se não tiver, você pode mandar uma mensagem para a gente que a gente envia o e-book para você, tá? Seguindo aqui. Para a gente começar a decidir quais são as ações de marketing que a gente vai fazer, a gente precisa definir quem é o nosso público. E aí, o erro vem de falar que todo mundo é meu público. E eu vou te dar um exemplo. Eu atendo hoje na área da saúde como biomédica. Eu ajudo as pessoas a recuperarem a saúde dela. Ajudo elas se desfazerem dos remédios que ela toma de uso contínuo para sempre. Ajudo elas a terem saúde. Eu posso ajudar adultos, homem e mulher, crianças, pessoas mais velhas. Eu posso ajudar todas as pessoas. Então eu vou divulgar. Quem vier, vem. Qual que é o problema disso? O problema é que, quando eu não sou especialista, eu sou uma generalista, eu vou ter mais dificuldade de chegar no meu público e as pessoas confiarem em mim. Agora, se eu falar que eu sou especialista em atender mulheres que estão no climatério e na menopausa, que seria de 35 a 55 anos. Isso vai me trazer muito mais pacientes. Por quê? Porque quando eu sou especialista e eu só encontro esses casos diariamente, óbvio que eu vou saber muito mais resolver. Porque eu tô vendo isso todo tempo e resolvendo isso todo tempo. E as pessoas passam a confiar mais em mim e vai ser muito mais fácil. Então, quando eu pego o nicho do nicho do nicho do nicho, mais resultado eu tenho. Se eu sou especialista em atender mulheres que trabalham na área da beleza e da saúde, que estão entre 35 e 55 anos, que tem tal, tal, tal problema, que tem uma média de ganho acima de R$ 4.000. Eu acerto na comunicação. Porque os problemas são específicos. Eu vou falar de um problema de uma mulher de 20 anos, é completamente diferente de um problema de uma mulher do ponto de vista físico de 45. Porque a mulher de 20 anos, ela tá com a libido nas alturas, não é? Libido não vai ser um problema dela, porque ela tem muita testosterona.
Pode fazer um exame de sangue e vai ver. Uma mulher de 40 a 45 anos está se sentindo morta. E quando você vai ver, ela está com déficit de estrogênio e de testosterona. Ela precisa fazer reposição. Então, a comunicação é diferente. Agora, pensando num estúdio de beleza, num salão, num espaço de lash, né, de cílios, ou de micropigmentação, ou de design, pensa comigo. Ah, eu atendo mulheres de 18 a 80. Tá, mas você vai fazer comunicação para quem? Mesmo eu tendo esse posicionamento que eu falei para você da área da saúde, eu atendo homens. E eu também atendo crianças, mas eu nunca faço essa divulgação. Eu vou atender o marido, o filho, a filha, a irmã, que é mais nova, a mãe, né, que tem 80 anos, mas não é a minha divulgação. A minha divulgação é para mulheres de 35 a 55 anos. E aí eu atendo ali os maridos e filhos, e mães e crianças dos meus pacientes, entendeu? Mas a minha comunicação é direcionada. Se eu tenho um estúdio de beleza que atende dos 18 aos. é, Se eu tenho um estúdio de beleza que atende dos 18 aos 80 anos, eu não tenho um espaço preparado, eu não tenho uma comunicação direcionada. O que que é o espaço preparado? Vamos pensar aí na adolescente, né? Porque 18 anos é adolescente. Se 30 é meio adolescente, imagina 18, né? Hoje em dia. Se eu tenho 18 anos, qual que é a comunicação no meu espaço? É um lugar colorido, é um lugar que toca uma música mais descontraída, uma música jovem, né? Não que você precisa ser específico na música, mas pode ser uma música jovem, né? Uma música de rádio, uma música pop. Vai atender o público especificamente. Vai ter uma parede instagramável, porque ela vai querer tirar. O lugar tem que ser altamente fotografado, de qualquer ponto, porque ela gosta de fazer selfie, ela gosta de tirar foto de onde ela está. Ah, ela não vai ter um chá, né? Porque essa mulher mais jovem, de 16, 17 anos, não tá muito preocupado com chá na maioria. Mas vai ter uma bebida diferente para a idade dela. Puxa, o que que será que eles consomem? Sei lá, um suco colorido, né? Entende que a essência do espaço é do quê? De baunilha, né? Uma essência mais doce, que é o que essa meninada jovem gosta, que era o que eu gostava quando eu tinha essa idade. Meus perfumes eram bem doces. Uma mulher mais velha, ela gosta de um lugar em silêncio. Ela não quer música bombando, porque ela tá com a cabeça cheia, ela tem muita coisa. Então já aconteceu de eu ir em espaços para ser atendida que eu nunca mais voltei, porque a música, a altura da música me incomoda assim, assim, surreal, gente. Esses dias eu fui num restaurante com uma mentorada minha, muito querida, ela já é minha amiga, e aí eu pedi pro garçom se podia baixar o som da música, porque a música estava mais alta do que a minha voz, e eu tinha que gritar para conversar com a pessoa que estava na minha frente, e era hora do almoço. Então, assim, o ouvido muito sensível, aí eles foram super gentis, abaixaram, tal. Mas eu fui almoçar onde com a minha mentorada? Num restaurante com poucas mesas. Num bairro melhor da cidade. Não custou uma fortuna, muito pelo contrário, foi bem acessível a refeição. Só que ela era bem servida, muito saborosa, com itens de qualidade. Então vamos pensar assim, sei lá, para São Paulo não foi caro, né? Eu acho que um prato foi R$ 80 o prato, R$ 100 o prato. Né? Então já é, não, eu vou pagar um pouquinho mais caro do que se eu for num buffet me servir ou num shopping, mas não tem aquela barulheira infernal. Eu quero conversar com ela tranquilamente. Entende? Que aí isso muda completamente. Por isso que você precisa definir quem é o seu público para que você faça uma comunicação não só física no espaço, mas também nas redes sociais, na internet, no teu site, né? E falando disso, né, a experiência que você vai atrair para esse público especificamente. Porque o que faz com que as pessoas guardem, ah, eu vou te nesse restaurante especificamente, a minha experiência, por que que eu gostei? Eu nem lembro direito do valor. Eu não sei se o prato era 80, se era 100, se era 69, se era 65. Eu não tenho certeza. Era mais de R$ 60. Eu não lembro exatamente dos detalhes, mas eu lembro que os garçons falavam baixo. Olha só que interessante. Eles tinham um microfonezinho. E todos eles tinham um microfonezinho preso. Eles estavam falando por rádio. Então, quando eles tinham que passar para o cara do bar a bebida que eu pedi, que foi uma água,
Ele ligava o fonezinho e falava bem baixinho. Então não tinha barulho de conversa de garçom. As mesas tinham um espaçamento interessante, não era muito espaçado, mas era um bom espaçamento, você não fica trombando na mesa do lado. A música realmente estava alta, mas talvez porque a gente chegou num horário que estava vazio, né? Então isso fez, era mais cedo ou mais tarde, não me lembro, e aí fez com que o som parecesse alto. Eu pedi para baixar, eles baixaram imediatamente. A comida era altamente saborosa. Então, o sabor era muito gostoso. Eu lembro que o que eu pedi, o tipo de arroz que vinha no que eu pedi, não tinha. Ele falou que teve uma intercorrência no arroz, que era do arroz vermelho, se eu trocava para o arroz branco. Eu disse que para mim sim, não tinha problema nenhum. Por conta disso, ele deu a sobremesa de presente para nós. Olha isso! Porque não tinha o arroz do que eu escolhi no cardápio. Então, o que que marcou? Marcou a experiência marcada pelo emocional que você proporciona. Então, é muito mais interessante você atender clientes que gostam dessa experiência porque eles sabem que essa experiência custa mais. E se você souber qual é o tipo de chá, bolinho, biscoito, as pessoas se marcam muito com comida. Eu tô falando do restaurante que vende comida, mas você pode ter uma comida no seu restaurante, perdão, no seu estúdio ou na sua clínica, você aproveita o sensorial, né, do seu paciente, do seu cliente, da pessoa que vem até você, para marcar nela a experiência sensorial do paladar, assim como do olfato, assim como do auditivo, ela sentir, e é assim que você vai marcar na mente dela. Essa tem que ser a intenção, tá? Aí pensa quanto custa isso? Não custa nada, custa muito pouco, por isso que vale a pena, né? E aí eu te pergunto, falando em valer a pena, o que vale mais a pena? Uma agenda cheia de clientes que pagam pouco ou uma agenda vazia de clientes que pagam muito? A agenda cheia, ela é um pouco ego, sabe? Essa questão da gente querer muito, ai, minha agenda tá lotada. Então, a gente tem muito aquela sensação assim de hoje eu trabalhei muito, então hoje eu mereço ganhar bem, eu mereço o dinheiro que eu ganhei porque foi sofrido, porque foi árduo. E isso não faz sentido, né? Porque não pode ser leve. Hoje eu trabalhei pouco e eu ganhei muito, né? Faturei 10 mil por dia. Ai, mas foi bem leve. Fiz uma reunião, dei uma aula, gravei um vídeo. Por que que tem que ser pesado? Ah, não, eu atendi cliente das 8 da manhã às 10 da noite. Tô exausta. Então, reflete um pouco sobre isso, porque a gente acaba querendo uma agenda cheia, porque isso para nós é sinônimo de sucesso, e não é. Só eu digo assim, só quer ter agenda cheia quem tem agenda vazia, porque quem tem agenda cheia não quer ter. Não tem tempo para comer, não tem tempo para praticar exercício, vive correndo, gruda uma cliente na outra e não consegue proporcionar uma experiência calma e tranquila para aquela cliente. E fica assim, ó, com a cabeça a mil. Você vai precisar ter uma assistente porque você tá agenda lotada, quem tá marcando as clientes? Você precisa ter alguém para trabalhar junto com você. Então, a agenda vazia, mas de clientes que pagam bem, o que eu quero dizer, ela tá recheada dos horários que você tem disponível. Eu tinha uma mentorada que ela começava a atender da 1 da tarde e ela atendia até 7 da noite, 8 horas se fosse necessário. O que que ela fazia de manhã? Ela ia correr na praia, ela cuidava do café da manhã dela, ela fazia exercícios, ela estudava, ela não atendia cliente da manhã. E ela, naquela época, isso faz muitos anos, ela cobrava R$ 90 um design. Só que assim, o design dela era incrível. Realmente uma profissional excelente. Mas era um design, gente. Não era uma micropigmentação. Era um design. Então ela era muito boa. Resumindo, a agenda dela era cheia. Ah, ela só atendia de segunda a sexta. Ela não atendia final de semana. Então, de segunda a sexta, da 1 da tarde às 7 da noite, ou às vezes passava um pouquinho, ela estava com a agenda lotada. Mas ela não deixava de cuidar dela. O corpo dela estava em ordem, ela tinha energia, né? Ela tinha dinheiro para fazer as coisas que ela queria. E aí, cobrando esse valor por um design, faz as contas do quanto ela ganhava por mês, né? E aí, mais uns outros procedimentos que ela fazia também. Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Eu vou falar para vocês assim.
na minha consulta e depois numa outra aula eu entro em detalhes sobre isso para vocês, daí, senão vai ficar muito longo aqui, da experiência que eu gero para o meu cliente e da noção de valor. Ele recebe tanto na minha consulta que vale muito o valor que eu cobro. Mas assim, gente, eu fico 2 horas com a pessoa. Quando que você foi num médico que você ficou por 2 horas conversando com ele? Com certeza, isso não deve ter acontecido. Porque assim, quando eles atendem dando muita atenção é 30 minutos. E olha lá. Mas eu não julgo, porque eles estão fazendo pelo plano de saúde na maioria das vezes, né? Eles precisam atender muitas pessoas por dia, não podem ficar 2 horas com você. Então eles não podem resolver o seu problema, porque não é tempo suficiente para você me falar a verdade sobre exatamente de como você se comporta na sua vida e na sua alimentação. Entende? Então, eu cobro bem pela consulta, mas eu fico muito tempo contigo e te entrego muito por isso. Quantos pacientes atende por dia? Dois? Três? Tá louco de bom, né? Fora as outras coisas que tem que fazer durante o dia. Então, é sobre isso que eu quero que você reflita. E não adianta você vir falar pra mim, ai, minhas clientes não pagam. Ai, o bairro que eu não tô não dá. Então, muda de bairro. Por que que você tá nesse bairro? Vai atender em outro lugar? Né? Ah, então porque o lugar, porque a minha casa. Eu entendo que é óbvio que faz diferença. Se eu atendo num espaço lindo, dourado, né? Cheio de itens que remete à riqueza, óbvio que a percepção de valor é maior. Só que mais importante é a experiência que eu ofereço. Não adianta eu atender num lugar assim, como eu já fui em muitas clínicas, muitos salões, muitos estúdios que eram pura riqueza e o atendimento foi péssimo. Péssimo. Então, se eu tô num lugar mais simples, mas é um atendimento exímio, com tudo isso que eu falei pra você, meu amor, não tem como dar errado. Você vai poder cobrar muito mais. Então, veja quais são os itens que você pode mudar, tá? E não entra nessa muleta aí do meus clientes não pagam, que não é verdade. Mude os clientes que você atende. E a gente vai falar sobre isso também na continuidade. E agora, eu quero promover para você uma reflexão. Uma reflexão do porquê você não está vendendo. A gente não tem como eu vim aqui contigo só com dicas. Dicas e dicas e dicas, e faça isso, e faça aquilo, faça isso, faça aquilo, e você não vai fazer. Por quê? Porque você precisa entender por que que você não está vendendo. Se outras pessoas estão vendendo, por que você não está vendendo? E eu quero dar uma olhadinha nessa lista aqui e vamos lidar cada uma delas. Cada uma delas a gente vai lidar para que você consiga vislumbrar qual é o real motivo por qual você não está vendendo. E olha só, e essa pergunta, por que que você não está vendendo, traz algumas reflexões. Primeiro, você faz isso só pelo dinheiro? Eu sei que muitos de vocês podem dizer que não, mas eu, quando comecei na micropigmentação, eu comecei só pelo dinheiro. Eu sequer, gente, tinha ideia de que eu ia abrir a pele de uma pessoa, que ela ia sentir dor, que ia sair sangue. Porque se eu tivesse visto isso, provavelmente eu não teria feito o curso. Eu lembro quando eu fiz o curso o primeiro dia, eu fui embora chorando e pensei, nossa, por que que eu decidi fazer isso? Super arrependida, tal. E claro, depois passou, era só porque era uma experiência nova. E com o tempo vem as dificuldades, né? Igual ensinar, dar aula, claro que você ganha muito bem, mas tem dificuldades em sala de aula, ela sendo online ou não. E aí você não continua pelo valor financeiro. Então, será que você tá só por dinheiro? E aí você já nem queria mais fazer isso, mas está fazendo por conta do dinheiro? Com certeza existem outras coisas que você pode fazer, que você pode ganhar muito mais. Um outro fator é que você tem medo de dar certo, né? Sabe quando, eu não sei se vocês são, mas eu sou ovelha negra da família, né? Eu vou contra tudo que a minha família faz, tudo que eles pensam. Eu desde pequena desafio muito eles. O que faz com que eles fiquem loucos comigo, né? E muitas vezes me digam que eu tô errada, que eu posso me machucar, que eu posso perder tudo, que eu não posso dar passos tão largos, que eu tenho que ser pé no chão. Frases assim, sabe? Que os meus pais dizem que me deixam louca, que eles dizem e eu me sinto mais desafiada ainda, o que é péssimo. Mas muitas vezes, quando você vai sair do núcleo da sua família
e vai se tornar uma pessoa muito diferente, a gente tem medo que dê certo, porque a gente quer pertencer. A gente quer fazer parte, né, do que a minha família é. Eu não quero ser diferente, nem ser rejeitado. Então, presta atenção nisso que eu tô falando. Olha para o lugar que você quer chegar e olha para o que a sua família tem. Será que o lugar onde você quer chegar e o que eles têm está muito distante? E se você chegar no percurso, provavelmente eles não vão te apoiar. Tá tudo certo, porque eles não têm a visão que você tem. Mas quando chegar, você vai ser a riquinha, você vai ser a blogueirinha, você vai ser a pessoa que ficou metida, agora trabalha muito, não tem tempo. Muitas pessoas não crescem por conta disso. E um outro motivo também é por ter pessoas que podem se beneficiar do seu crescimento, que vão se encostar em você. Desculpa a verdade, mas eu tenho que dizer, né? Tem muitas profissionais da área da beleza que têm um marido que se encosta no resultado dela. Por quê? Porque provavelmente ela ganha mais do que ele, isso é comum, e isso traz conflitos, inclusive, né? Que o homem se sente mal, porque o nosso poder de ganho é muito maior, muito, muito maior do que num trabalho normal, digamos assim, né? Quando as pessoas lutam para ter um trabalho ali de R$ 3.000, R$ 3.000 ganha uma profissional que não tá fazendo tudo que poderia fazer. Eu tenho mentoradas que ganham tranquilamente mais de 10.000, ou trabalham duro e ganham 10.000. Então, para a sociedade normal, isso é muito diferente, né? E aí, tipo assim, já tem um cara que não se desenvolve muito, que não tem autoconfiança, que é inseguro, e ele fica meio encostadão nela, né? Querendo que ela trabalhe mais, querendo que ela faça mais, e aí ela se sente sobrecarregada, então ela não tem sucesso para que ele não fique colado nela. Isso é bem comum e isso é bem negativo. Às vezes pode ser uma mãe, uma irmã, um filho. Normalmente são as pessoas da família, né? Que se encostam no seu resultado e no seu sucesso. Talvez porque você não sabe dizer não, não é? E aí essas pessoas vão sugando tudo de você. Então, se você aprender a dizer não, colocar as pessoas no lugar delas, você pode chegar no sucesso que você merece. Que tal, né? Presta atenção se não tem isso. Uma outra questão é o medo de dar errado. Então, se eu tomo essa decisão e não dá certo, as pessoas vão dizer pra mim que elas sabiam que ia dar errado. Gente, eu fiz tantas coisas que deu errado, que pessoas pra mim falaram que ia dar errado e deu mesmo. Mas eu fiz muito mais coisas que deram certo que as pessoas falaram que ia dar errado. Porque dar errado tem 50% de chance, né? Tanto de dar certo quanto de não dar. E como é que eu vou saber se eu não tentar? Pelo menos quando deu errado, eu cresci no aprendizado. Quando eu nem tentei, com medo de dar errado, eu não cresci em lugar nenhum. Então, que tal tentar? E aguentar firme quando não deu certo. A gente só ajusta a rota. A gente não precisa desistir. A gente ajusta a rota, vai por outro caminho, né? Então, esse medo de julgamento que impede que muitos de vocês cresçam porque você não quer ser julgada. Porque você quer ser perfeita? Ai, desculpa, você não é. Nem você, nem a pessoa que vai te julgar. Então, por que que a gente tem que estar sempre certo? Por que que a gente tem que acertar em tudo? Por que que só quando a gente tem uma vitória pela visão dos outros ela é parabenizada? Por que ninguém te parabeniza pelo erro? Porque com certeza você é a pessoa que é pelas dificuldades que você passou, não pelas coisas que deram certo. Porque se tudo desse certo desde o começo, não haveriam os desafios. Então, eu fiz tantas campanhas erradas, eu investi em negócios errados, eu tive relacionamentos absolutamente tóxicos, mas foram importantes. Foi importante para o aprendizado. Hoje eu sou a pessoa que eu sou porque eu passei por esse processo. Senão eu era a garotinha mimada, filhinha da mamãe, mimadinha, que chora por tudo, não sabe receber não e que é arrogante com a dor do outro. Essa é a Patrícia de 20 anos de idade. Então, as dores foram importantes para moldar, né? Então, muita gente não vende porque tem medo. Medo de tudo isso, né? E isso traz você, nesse medo do julgamento, a ter uma tendência a fazer o que todo mundo faz, porque o que todo mundo faz é facilmente aceito. Então, como é que você faz para ser autêntica?
Como é que você faz para realmente se diferenciar no mundo? Você tem que ter ousadia. Você tem que trazer a sua essência, porque a sua essência, ela é diferente da essência do outro. Ela é única, por isso ela é importante. Muitas pessoas vão querer ouvir a sua voz, ter o seu serviço, estar com você no seu espaço, porque você é diferente. Só que você tem que aguentar o que vem junto. Então, no momento que eu digo assim, eu sou diferente, porque eu entrego um trabalho de altíssimo nível. Eu lembro que uma vez uma cliente me perguntou, eu cobrava R$ 400 a micropigmentação, isso foi tipo em 2015, mais ou menos. Nossa, faz muito tempo. Eu cobrava R$ 450. E, obviamente, naquela época, tanto quanto agora, existiam pessoas que cobravam menos, né? Aí a cliente perguntou: por que o teu é mais caro que as outras? Ela, ai, desculpe, não quero parecer desrespeitosa com a pergunta, mas por que o valor é tão diferente? Né? Se lá no meu bairro tem alguém fazendo pela metade do preço. Aí eu expliquei pra ela, né? Quantos cursos eu já tinha feito? Imagina, em 2015 não tinha gastado nem 10% do que eu gastei depois, né? Mas quantos cursos eu tinha feito? Quanto eu investi em treinamento? Quanto eu valorizava aquilo que eu fazia? Então, na experiência que você vai proporcionar, você consegue mostrar de forma autêntica. Nos meus cursos, né, de micropigmentação, mas todos os outros que eu sempre ministrei, os meus cursos são sempre muito mais caros que os outros. Mas muito mais, muito mais. Sempre foi. E, e eu sei que não é para todo mundo, mas não é para ser para todo mundo. É para quem entende o valor daquilo que eu vou entregar. Não só poder pagar, porque as pessoas podem fazer muitos esforços para pagar aquilo. Eu já vi gente que vendeu carro para ir com um congresso de navio. Ah, quem é mais antiga sabe do que eu tô falando, né? Então as pessoas elas fazem o esforço necessário quando elas querem, enxergam um valor, acham que ela tem merecimento, acha que é o momento dela. Ela pode não se inscrever naquela hora, mas ela vai se inscrever no futuro. Então eu sei o valor do trabalho que eu entrego, mas principalmente não o valor do que eu entrego, mas do valor que eu gero na vida da pessoa. É assim que você vai avaliar o preço daquilo que você faz. Qual é o valor que você gera na vida da pessoa? Então, por exemplo, um microagulhamento, que é uma técnica que deixa a pele maravilhosa de incrível. Eu não posso vender isso barato, mesmo que o meu custo seja pouco. Por quê? Porque ela tem um grande resultado. Porque o microagulhamento faz uma diferença absurda na pele. Então, eu não posso entregar de qualquer jeito. Eu preciso ter um bom ativo. Quanto melhor o ativo baratinho, na verdade, microagulhamento sem ativo nenhum já dá diferença. Mas com ativos corretos dá mais diferença ainda. Tem ativos muito baratinhos que vai deixar o seu custo lá no chão. Você vai cobrar. Nossa, eu já conheci profissional que cobrava R$ 180 a sessão. Falei, você tá louca? Olha o que você entrega para o seu cliente. Um microagulhamento em uma semana, a pele dele já está completamente diferente. E outra coisa, ela pode vir todos os meses, a cada 40 dias, a cada 60 dias, o ano todo. Então, por que que você vai entregar algo mais ou menos, né? Por que que você vai fazer baratinho se aquilo que você entrega dá um grande resultado para a pessoa, né? E é algo que tem muito valor percebido. Reflete sobre isso. Eu quero fazer você pensar e você mudar as suas decisões para esse ano, para o próximo ano e trazer valor para o seu trabalho. Que isso é muito importante, né? Senão você só fica trabalhando para pagar conta e não vê o dinheiro passar por você, não é? E aí, a pergunta que não quer calar, aonde estão os seus clientes? Será que eles estão só no Instagram? Será que é só na rede social que estão os seus clientes? Eu espero que não, porque eles estão na rua, eles estão lá fora. E eu pergunto para você, todas as pessoas ao seu redor conhecem o seu trabalho? Redor. A casa do lado sabe o que você faz? A quadra do lado sabe o que você faz? O comércio todo em volta sabe o que você faz? Então, se as pessoas ao redor não sabem o que você faz, o que que você está fazendo na rede social? É como se você estivesse gritando atrás do muro do seu negócio.
esperando que alguém te ouça e deseje o seu trabalho. Você deve fazer anúncio nas redes sociais? Com certeza absoluta. Deve, com certeza. Mas única e exclusivamente como muita gente faz. E ainda faz mal feito. E ainda faz sem saber metrificar o resultado. Então, eu indico que você pense em parcerias que você pode fazer. Pessoas que você pode convidar. Porque assim, ó, pensa comigo. Se você tá com espaço na sua agenda vazia, você tem tempo para fazer marketing. Só que se você não sabe o que fazer e não pensar de forma estratégica, você pensa aleatoriamente, certo? E aí você fica confusa, não faz nada, né? Ou olha para a rede social do outro, acha que a tua não é tão boa e não consegue ter um bom resultado, não faz nada, fica paralisado. Então, se você tem espaço vazio na sua agenda, convide pessoas para fazer o teu procedimento ou o teu atendimento. Eu, agora que, né, eu estou numa nova profissão, que já faz 3 anos, né? Então não é tão nova, mas eu entendo que eu estou começando como biomédica, ainda é o meu início. Mas agora que, no último ano que eu consegui formatar um atendimento muito bom mesmo, né? Então deixou de ser testes para ser realmente um atendimento de alto nível. É, eu passei a convidar algumas pessoas sem custo nenhum, para ela vir conhecer o meu trabalho, para eu fazer uma consulta nela. Por quê? Porque ela conhece outras pessoas. Ela trabalha em empresas que tem muitas pessoas, ela tem um bom círculo de relacionamento, ela vai me indicar. Então, eu sempre tenho parceiros, pessoas que, ganha faça uma sessão de fotos e você ganha um produto específico em tal lugar. Tive uma mentorada que ela fez uma parceria com um café. Sabe esses cafés docerias que são bem diferentão, assim? Ela fez uma parceria que cada cliente que comprasse um café ganhava, acho que um design de sobrancelha. Acredito que era isso. Só que não era assim, diferente de você ir numa cafeteria, presta atenção. E tem o cartãozinho ali em cima. E aí cada um pega o cartão e ninguém pega nada, né? Porque ninguém guarda isso. Outra coisa é, ao servir o café para uma mulher, ela entregava o cartão dentro de uma embalagenzinha, mostrando que era um presente que a pessoa podia sacar com aquela profissional. Então você vai dar de presente algo que está dentro da tua possibilidade, não desconto. Ai, ó, vou te dar um cartão de 50% de desconto. Nem te conheço, nem sei como é o seu trabalho. Não é o preço, entendeu? Então, muitas pessoas não estão vendendo ou não tendo faturamento porque acham que é o preço. Teve uma época aqui, o meu marido é terapeuta, né? Aí no ano passado, nos últimos 4 meses do ano passado, os atendimentos dele diminuíram um monte, um monte, um monte. E ele cobra acima da média. O valor dele é um valor acima da média. E aí, o número de atendimentos estava super baixo, né? Ele faz um atendimento em grupo, tal, e o atendimento tava, ele tinha capacidade de atender 15 pessoas e ele não atendia mais de 10 em grupo, era de 7, 8, 9. E aí ele tava assim abalado, pensando assim: "Ah, eu acho que é o valor", porque a maioria das pessoas, por esse atendimento que ele faz em grupo, que é com as medicinas ancestrais da floresta, cobravam 60, 80 reais, no máximo 100. E ele estava cobrando 150. Então ele falava assim para mim: eu tô cobrando um valor muito maior que o mercado, as pessoas não estão vindo por conta do valor. Aí eu falava assim pra ele: não é o valor. Não é o valor. Não é. Você não tá chegando nas pessoas certas, a tua energia tá errada, tá uma energia de escassez. Então, assim, sabe? Tá tudo difícil. A pessoa. Ele não é de ficar reclamando, ele não fica reclamando, mas ele se fecha, fica quieto. Meu Senhor. E eu não consigo desenvolver uma conversa com ele, é muito difícil, porque ele tá ali, ó. Não tá falando, mas ele tá remoendo dentro dele um sentimento de quê? De eu não sou bom o suficiente, de meu trabalho não é bom, não é reconhecido, porque sabe o quê? Ninguém me reconhece mesmo, né? Ele tem uma mãe que diz que não quer que ele faça esse trabalho. Então, no momento que ele executa esse trabalho, ele está desonrando a mãe dele, na versão da mãe dele, né? O quanto inconscientemente trava o processo.
Aí ele começou a fazer alguns processos terapêuticos, porque terapeutas também precisam fazer terapia. E a partir de janeiro ou fevereiro desse ano, ele não só passou a ter 15 pessoas em todas as reuniões em grupo que ele faz, quanto. Ai, gente, ficou emocionada porque é um processo de transformação lindo. Quanto ele passou a ter dois encontros por mês, não só de 15 pessoas, porque daí ele aumentou o espaço e ele consegue atender de 25 a 30 pessoas ao mesmo tempo nesse grupo de tratamento, né? Terapêutico. Então ele não fazia, conseguia fazer um encontro de 15. Agora faz dois encontros por mês com mais de 20, 25 pessoas. Não a 150, a 180 reais cada um, ou 230 conforme a experiência que ele vai proporcionar no dia. O que que aconteceu? O que que mudou? Mudou a visão dele em relação a ele mesmo, aquilo que ele entrega, ao serviço. Entendem como não vender é muito mais do que só a técnica de marketing? Ele passou, claro, a se esmerar mais na comunicação, só que chegou uma hora que ele simplesmente não comunica mais. Praticamente não divulga. Antes dele divulgar no Instagram, ele divulga nos contatos do WhatsApp, que são os lugares importantes para você ter, né? O contato das pessoas. E antes dele divulgar no Instagram, já tá lotado, porque as pessoas já estão esperando serem chamadas, serem convidadas. Às vezes elas vêm uma ou duas vezes por mês. Olha que loucura, né? Então, existe aquela nossa visão, né? Quando as coisas estão difíceis, o que que eu quero falar com tudo isso? É o seu ponto de vista, não é real. É só o seu ponto de vista, tá? Então, para você aumentar o seu faturamento, cobra mais caro, aumenta o seu valor. Então, você vai sair, você vai já ter uma porção, você consegue aumentar ali 20, 30% do seu faturamento aumentando o valor. Por que que você tá cobrando esse valor? Aumenta 5 reais, 10 reais, 100 reais, proporcional ao serviço que você oferece, né? Você faz 50 reais um design, você não vai vender por 150 de uma hora para outra, né? Você vai, aumenta 5, aumenta 10, aumenta 15. Se oferece um serviço de 400, 500 reais, cobra 650. Aumenta o valor, mas melhora a experiência da pessoa, né? Premiar por indicação. Muita gente não premia por indicação. Dá uma coisa tola por indicação ou nem dá nada, né? Esses dias eu tive uma experiência, eu não lembro onde que foi, que eu pensei assim, gente, eu indico tantas pessoas para essa empresa. E essa empresa, lembrei, é uma empresa aqui de suplementação. E sabe quando você manda farmácia de manipulação, suplementação, eles vendem várias coisas. E eu indico para muitas pessoas mesmo, assim, de verdade. Assim, ó, se você pensar que nesse ano eu indiquei pelo menos 80 pessoas que compraram lá pela minha indicação. Eu só ganho alguma coisa se eu souber o dia que a pessoa comprou, quanta pessoa comprou, o nome da pessoa e eu passar. E eu não ganho em dinheiro, eu ganho em produto, né? Em algum desconto. Mas só se eu fizer toda essa movimentação. Aí quer saber? Aí eu desisti. Eu falei, ai, deixa o povo lá comprar lá. Entende que são 80 pessoas que eu levei para essa empresa que eles não fizeram um esforço de marketing. Eles não fizeram uma propaganda, não gastaram com um anúncio. Essa pessoa veio por alguém. Essa pessoa que veio por alguém é uma pessoa aquecida. É uma pessoa que está pronta para comprar. Então, vale a tua paciente, a tua cliente indicar você. Premia ela, para ela trazer com satisfação, para ela ganhar algo que ela tem um valor. Ué, você não ia gastar com anúncio? Porque assim, vamos supor. O valor da minha consulta com os exames que eu faço presencialmente é R$ 850. Se eu for fazer um anúncio e a pessoa vier pelo anúncio, eu vou gastar só em anúncio pelo menos R$ 150 para trazer essa pessoa. Olha isso. E se eu pego esses R$ 150 que eu ia gastar em anúncio para essa pessoa vir, por que que eu não faço um presente
bem elaborado. De R$ 150 dá para você fazer um presente super legal, dá para você dar um desconto, dá para você dar um presente numa outra sessão, um outro procedimento. Mas as mulheres principalmente gostam de receber, materialmente falando, presentes. Elas gostam de presentes assim que elas possam tocar, que elas possam sentir, que elas possam usar. Então, vale a pena você pensar nisso. Então, outra coisa, assim, muitíssimo importante é cobrar antecipado. Cobrar antecipado é uma grande resistência que as profissionais têm, porque elas acham que se ela cobrar antecipado, a pessoa não vai querer fazer o procedimento, ou o serviço, ou a consulta, porque ela vai pagar antecipado. Para eu que trabalho na área da saúde é mais desafiador ainda, porque normalmente a gente paga o médico no dia que a gente vai na consulta. E nesse caso, não, né? Agora eu peço antecipado. Então a pessoa que quer marcar a consulta presencial, a minha assistente já vai perguntar qual é a forma de pagamento que você quer. Ah, você quer parcelar no cartão? Tá aqui o link. Manda o link para ela, ela faz o pagamento. Só está confirmado o horário, seu pagamento está feito. No máximo que pode acontecer é no presencial ela pagar 50% antecipado e 50% no dia. Menos que isso, não. E no online, não marca horário se a pessoa não fizer o pagamento antecipado. Por que isso? Porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sou arrogante, por que isso? Gente, a minha agenda é apertadíssima. Apertadíssima. Se marco consulta e a pessoa não aparece, eu podia ter colocado outra pessoa no lugar, eu podia ter marcado outro compromisso. Mas você pode estar pensando assim, Paty, a minha agenda não é apertadíssima. Eu entendo, porque são momentos, né, que a gente passa, mas opa, a pessoa não vai fazer de todo jeito? Por que que ela não paga antecipado, né? O que que impede? Eu vou dar um exemplo para vocês com a minha lash designer. Agora eu tô sem, né? Mas eu fiz, eu acho que o ano todo com ela. Alongamento de cílios. E ela é minha mentorada também. Então, se ela estiver assistindo a aula, ela vai se reconhecer e tá tudo certo. Ela cobra. Ai, não consigo lembrar. Eu acho que eram uns 180 para colocar os cílios. Então eu ia a cada 3 semanas fazer. Ou era isso, ou um pouquinho menos, tal. E aí eu falava assim, Gabi, por que que você não cobra antecipado? Porque quando a gente cobra antecipado, a gente tem uma previsibilidade de faturamento. Então eu consigo saber como está a minha próxima semana. Em vez de eu olho para minha agenda tá cheia, mas no final a agenda não se confirma. Então, o que que adianta você ter uma agenda de possíveis atendimentos que, vamos pensar assim, sei lá, eu ganharia R$ 5.000 com essa agenda. Mas, na verdade, ela vai ser 3, 3,5, porque as pessoas não vieram. E no meu caso é pior ainda, porque eu não resolvo uma dor tão forte como uma dor de dente, né? Que a gente pensa, ou eu vou no dentista resolver, ou não vai resolver sozinho. Então, a chance de ter um cancelamento é bem menor. No meu caso, a pessoa está se sentindo mal. Mas se naquele dia ela está se sentindo bem, ela pensa, valor alto, tal, não vou. Aconteceu qualquer imprevisto, não vou. Ela tá com o dia sobrecarregado, tipo, marquei de fazer cílios 6 horas da tarde. Às 5 horas eu tive um momento super estressante no meu trabalho. O que que eu vou pensar? Ai, não vou fazer os cílios hoje. Ai, Gabi, não vou fazer os cílios hoje, tá? Depois eu marco contigo. Cadê o faturamento? Perdeu. Se tá pago, eu penso assim, nossa, ai, meu Deus, que dia difícil, que dia apertado. Ai, tá, eu vou, porque já tá pago, né? É assim que as pessoas pensam. E eu sempre falava, Gabi, cobra antecipado. As pessoas já vão do mesmo jeito. Se eu tô marcando hoje pra sexta-feira fazer os cílios, o máximo que pode acontecer é a pessoa não ter o dinheiro integral. Ela tá esperando receber na quinta-feira. Cobra uma parte. É um posicionamento seu, não é das pessoas. E quando as pessoas dizem pra mim assim, ai, puxa, comigo não é antecipado, lá onde eu vou não é antecipado, não tem negociação. Eu já trabalho assim há muito tempo, então isso já se formalizou dentro de mim. Se você vende curso, um exemplo dos cursos. O curso, as pessoas, todo mundo tem que estar pago uma semana antes. Ninguém vai pagar curso no dia. E eu lembro que quando eu comecei, eu entrei na área da beleza, porque eu era gestora de uma escola que dava cursos na área da beleza. E eu já tinha esse pensamento. Por quê? Marcava assim, no dia do curso de maquiagem, tinham 16 pessoas inscritas. Chegava no dia, tinha 8, 9.
ou 12 no máximo, cadê o resto? Então eu falei para a professora que vinha dar aula que ela tinha 16 alunos. Ela já fez uma previsibilidade de faturamento. Chega no dia, tem 12, tem 8, tem 9, as pessoas desistiram. Depois eles mudaram pedindo um adiantamento muito pequenininho, que não adiantou, porque quando você pede um adiantamento muito pequeno, as pessoas desistem do mesmo jeito. Então um curso de R$ 2.000, eu vou pedir 200, as pessoas desistem e perdem o dinheiro, não é interessante. E aí eu sempre falei, é uma semana antes do curso, ele tem que estar 100% pago. Você pode dar assim, o curso, vamos imaginar que, sei lá, que o curso é R$ 2.000. E aí ele é daqui 60 dias. Então eu vou dar 200 agora, aí eu vou pagando, vou depositando tal, até uma semana antes, 100% pago. Senão, não tem. E aí eu lembro que teve uma oportunidade que uma aluna ela, porque eu fiz curso, blá, 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 em tais lugares eu paguei no dia. Eu falei, então, meu amor, mas aqui não funciona assim. Eu preciso preparar o seu material, eu preciso saber quantas pessoas estão em sala, eu preciso preparar o cofre, o espaço. Não, mas eu tô falando que eu vou. Sim, eu acredito que você vem, mas eu preciso do valor antecipado. Então, foi assim, uma única vez que foi realmente um conflito. A pessoa me desafiou mesmo. Ela estava assim muito incomodada. E foi uma pessoa que ela pagou, ela depositou o dinheiro, eu acho que 3 dias antes. Nossa, ela tinha o dinheiro, né? Ou vai ver, ela não tinha, não tinha coragem de falar. Em sala de aula, ela me desafiou. Se eu não tivesse botado ela na linha antes dela entrar no curso, eu não consigo imaginar o rebu que ela ia fazer na sala de aula. Que ela era aquela pessoa que falava que ela tinha um jeito melhor de fazer. Na verdade, eu nem sei o que ela estava fazendo lá, já que ela não era capaz de aprender, né? Mas é a gente que diz como o nosso negócio funciona, não é? Então o mercado não é assim. Então, mas o meu é. É óbvio que eu não respondo assim para as pessoas, é óbvio que eu sou gentil, né? E tento mostrar para ela por que que as coisas são assim. E elas são assim justamente porque quando a gente não cobra antecipado, as pessoas não aparecem ou não dão preferência. Então eu espero que eu tenha dado exemplos o suficiente para você entender que ou você age dessa forma, ou você não tem previsibilidade no seu faturamento de atendimentos, tá? Uma outra coisa que você pode fazer para aumentar o seu faturamento é oferecer mais serviços para a mesma cliente. E eu vou contar para vocês assim, ó, um grande erro que eu cometi no começo da profissão como micropigmentadora. Eu não falava para a pessoa que eu fazia micropigmentação em olhos e em lábios. Eu fazia o que ela vinha. Então, ela vinha pedir a micropigmentação nas sobrancelhas, eu fazia. Mas eu sabia fazer olhos, eu sabia fazer lábios e eu não falava para ela. E um dia aconteceu de uma cliente minha falar que manda mensagem e fala assim, Paty, você faz microlabial? Porque eu fiz com outra profissional, eu não sabia que você fazia. E eu fazia a sobrancelha dela. E ela falou assim, se eu soubesse que você fazia a microlabial, eu teria feito com você. E aí eu me toquei do grande erro que eu estava cometendo. Então, você precisa oferecer aquilo que você faz para sua cliente. Se você faz um tratamento facial, se você faz algum outro procedimento, algum outro serviço que você presta, ela tem que saber. Você pode sugerir. Não vou falar que a pele dela tá horrível, né? Mas a gente pode sugerir de forma delicada. Olha, como complementar a isso que a gente está fazendo, a gente pode fazer uma ultra hidratação, a gente pode fazer um peeling de Hollywood, a gente pode fazer tal coisa e eu te entregar um resultado maior. Mas calma que a cereja do bolo ainda vai vir. Então, assim, faça sua cliente saber o que você faz, tá bom? Uma outra coisa que aumenta o seu faturamento, olha como parece assim uma coisa que não faz sentido. Tirar o excesso de procedimento e inserir técnicas complementares. Como assim? Eu tiro o excesso de procedimentos e insiro técnicas? Pensa comigo. Tem muitas profissionais que fazem procedimentos que não são correspondentes. Então, fazem muitos procedimentos nada a ver. Um exemplo é que a partir do momento que eu comecei a atender na área da saúde, eu tirei 100% todos os serviços que eu fazia na área da beleza. Por quê? Porque isso não me torna uma especialista. Então, eu sei fazer microagulhamento, eu sei fazer micropigmentação, eu sei fazer tatuagem, eu sei fazer vários procedimentos que eu gosto. Eu aprendi a fazer botox, aprendi a fazer skin buster, aprendi a fazer vários procedimentos da harmonização facial.
Não que eu goste muito, mas eu aprendi. E eu poderia fazer, porque a mesma paciente que vem fazer um tratamento da saúde, ela pode fazer um microagulhamento, né? Um skin buster, um outro procedimento. Mas você entende que são áreas muito separadas? Um exemplo que tem profissionais que elas são cabeleireiras, elas são manicures, elas são micropigmentadoras, elas são esteticistas. E o que que acontece? Não é a mesma cliente. Ela faz cabelo, ela faz cílios, ela faz micropigmentação, ela faz unha, ela faz drenagem linfática, é a mesma pessoa. Só que quando você faz um excesso de procedimentos que não são correspondentes, a pessoa não sente que você merece ganhar muito por isso. Porque você faz um pouquinho de tudo e porque você não é uma grande especialista. É assim que o cérebro funciona, você pode falar o que for. Ai, mas a minha cliente de unha não deixa, não larga de mim. Você vai ter que demitir ela. Arranje uma outra profissional que faz um bom trabalho e indica. Quando eu parei de fazer micropigmentação, eu tinha várias mentoradas para indicar o trabalho e preparei uma profissional para trabalhar comigo, que ficou muito boa. Fazia assim, olha, sem mentir. Era melhor que eu, sabe? E aí eu fiquei. Fui eu que formei ela, ela começou comigo. Ela ficou tão boa, tão boa, tão boa. Então eu fiquei segura de passar: olha, eu não faço mais a micropigmentação, mas eu tenho uma profissional maravilhosa. Ai, por favor, faz em mim, eu quero você, eu amo você. E não, infelizmente, eu não faço mais, mas essa profissional vai te entregar um bom resultado. E eu sabia que ela entregava mesmo, né? Então, pega e passa para outra profissional. Uma coisa que acontece bastante, né? E eu tenho uma mentorada, ela vai assistir, ela vai dar risada porque ela sabe que eu tô falando dela. É, ela é micropigmentadora, ela tá estudando para ser esteticista e ela não gosta de fazer depilação com cera, mas ela faz. Por que que ela faz? Ela faz e ela odeia fazer. Porque ela tem aquele sentimento de que se ela não atender aqueles clientes que vêm para fazer depilação, aquele dinheiro vai fazer falta. E aí eu falo pra ela assim, ó, 1000 vezes. Ela sabe disso que eu tô falando. Meu bem, você tá vendo que você tem escassez financeira nesse ponto e tem menos chance do dinheiro vir, porque você tem tanto medo de perder esse dinheirinho que você vai ficar sem. Ele não vai vir de outra forma. Não faz mais depilação. Ela odeia fazer depilação íntima, tudo. Ela odeia depilação com cera. Não faz. Diz que você não faz mais. Ai, mas esse dinheiro vai fazer falta. Não vai fazer. Você vai preencher esse tempo com outra coisa. Então, se você tem, só faz porque você tem escassez financeira, aí que você vai viver em escassez mesmo, tá? Mas aí eu falei para você inserir procedimentos complementares. Então, se você trabalha, e eu tô dando muitos exemplos da sobrancelha porque eu sei que tem muitas profissionais que trabalham com sobrancelha aqui, mas a gente qualquer coisa você fala, ó, Patrícia, quer um exemplo meu? Eu sou de tal área, eu trago um novo exemplo para você também. Se eu tenho eu faço design de sobrancelha, micropigmentação, estão relacionados. Eu faço tratamento de crescimento de fios, relacionados. Eu faço brow lamination, relacionados, tudo sobrancelha. Eu faço lash lifting, cílios, ok? Eu faço lash, que é o alongamento, ok? Eu faço micropigmentação, olhos, lábios. Eu faço uma limpeza de pele, ou básica ou profunda, conforme a sua formação. Eu faço um dermaplaning, ok? Estão todos relacionados, é tudo aqui, entendeu? Não é limpeza facial e drenagem linfática. É tudo aqui, eu sou especialista no rosto. Então, isso faz muito sentido. Então, muitas vezes existem outros tratamentos complementares que a mesma pessoa vem fazer. E o maior exemplo que eu fui numa amiga minha fazer minha sobrancelha, e ela falou assim: Nossa, amiga, você tem tanto. Porque a minha sobrancelha é normal, eu não tenho. Desfocou aqui. Eu não tenho micropigmentação na sobrancelha, eu tenho nos olhos e nos lábios. Aí ela fala: Nossa, você tá com tanto pelo, vamos fazer um brow lamination? Que pra ficar assim pra ele pra cima, bem bonito e tal. Beleza, vamos fazer, vamos fazer. Aí ela fala assim: Nossa, mas assim, ó. Precisa dar uma esfolhadinha nessa pele. E eu tenho bastante peluginha, né? É que ela é loira, não aparece muito, mas eu tenho bastante. Aí ela falou: Vamos fazer um dermaplaning e uma hidratação? Porque a sua pele vai ficar maravilhosa. E eu nunca tinha feito dermaplaning. Imagina, eu que tô na área nunca tinha feito. Porque isso foi ano passado. Ou retrasado, me esqueci. Mas enfim, ela fez em mim 3 ou 4 procedimentos. E eu só cheguei falando nela assim.
Faz o design, eu tô precisando de um design. Ah, tá, ela fez o design, a coloração, o brown lamination e o dermaplaning. Eu teria gasto R$ 50 com ela, mas eu gastei 400, porque ela foi me sugerindo e ela tinha procedimentos complementares ao procedimento que eu fiz. Resumindo, fiquei me achando, porque a pele ficou maravilhosa. Entendem isso? Então, por isso insere procedimentos que fazem sentido e tira os que não fazem sentido. É tanta coisa, né, gente? Meu Deus. Vamos lá, vamos continuar. Aqui eu tenho a cereja do bolo do aumento do teu faturamento. Vai servir para estúdio, salão, clínica, para tudo, que é a campanha de combos, tá? E é muito importante que você entenda, não é promoção e não é desconto. Primeiro que eu sou totalmente contra trabalhar com promoção de descontos. Pode ser uma oferta, uma ação especial. Você nunca vai me ver trabalhando com Black Friday. Nunca, nunca vai me ver. Porque eu acho que, primeiro que para Black Friday ser realmente uma Black Friday, o desconto tem que ser expressivo. E eu não estou disposta a dar esse tipo de desconto no meu trabalho. Por quê? Porque eu entrego experiência. Então, eu não vou pegar minha consulta de 2 horas e vou entregá-la em 30 minutos e vou cobrar um quarto do valor, porque aí eu estou entregando um serviço lixo. Então, assim, dentro daquilo que eu faço, eu não curto, nunca fiz também, nem nos cursos, nem em lugar nenhum. Odeio Black Friday. As únicas vezes que eu fiz dentro do micropigmentador sucesso era porque eu tinha uma equipe que me obrigou. De resto, saiba que eu sempre fui contra. Por quê? Porque isso traz uma percepção ruim do teu trabalho e do seu serviço. Por que que você está dando desconto? A agenda tá vazia? Porque só dá desconto quem não tem ninguém para atender, né? Essa é a percepção. Mas você pode fazer ofertas pontuais, que é bem diferente. E eu também te dou a dica de, em vez de você dar desconto, vamos supor, um procedimento que você cobraria 500, R$ 600, em vez de dar desconto e fazer por 400, pega esses R$ 200 e faz um baita de um presente. Faz um presentão. R$ 200, R$ 100, 150, não dá desconto, faz um presentão. Para quem fechar aquele procedimento, ganha um baita de um presente. Então, isso dá uma percepção de valor maior, tá? Deixa para fazer ofertas pontuais. Outra coisa, dá desconto para quem? Para cliente que vem sempre. Para cliente que você vai mandar pelo WhatsApp. Nada de divulgar na rede social que você tem oferta. Não faz isso, porque isso dá um tiro no seu trabalho. O cliente que pagou R$ 300 não vai querer pagar 800. Ele não entende o valor daquilo que você faz. Você precisa fazer um dinheiro rápido? Tá tudo bem, eu sou a primeira pessoa que eu vou te incentivar. Diz que você está criando um portfólio. Diz que você está criando um material que você precisa de pacientes, clientes para compor e por isso você está fazendo um valor menor. Cansei de fazer isso. Pensar assim, gente, preciso de R$ 1.000. Preciso de R$ 1.000. Onde que eu vou arranjar R$ 1.000? Então, eu vou fazer 10 clientes por 100. Lá atrás, 2015, 2016. Foi até essa fase. Porque a partir de janeiro de 2017, eu nunca mais ganhei menos de R$ 10.000 como micropigmentadora. Então, eu sei o que eu tô falando. Eu sei que aplicando tudo isso vai dar resultado. Acredito que eu fico emocionada, gente. Ai, que coisa, né? Eu sou muito chorona. É porque é uma longa trajetória. Então eu tô falando pra você porque eu sei que isso vai mudar a sua vida. Então, mesmo que seja difícil você aplicar algumas coisas, faz, porque você vai ver que vai dar resultado. Então, aconteceu de eu não ter dinheiro pra pagar o aluguel. Aconteceu de eu não ter dinheiro pra comer. Aconteceu de eu não ter dinheiro pra nada. E aí eu pensar, eu preciso urgentemente fazer dinheiro. Então, se você manda para as pessoas que você tava, naquela época, sei lá, eu fazia minha micro por 450, R$ 500, que eu tava fazendo por 150, por R$ 100, eu não podia fazer isso, eu ia acabar com o meu trabalho. Mas aí eu falava assim: estou buscando uma modelo, senhora de cabelo branco. Uma modelo de 20 anos loira. Uma modelo mais madura, morena. Eu fazia essas especificações. Por quê? Porque eu estou construindo meu portfólio. Aí vinha loira, madura, tipo, era ao contrário do que eu tava pedindo, falando: ai, você não precisa de mim pro seu portfólio, eu queria tanto fazer e eu não tô podendo pagar, e esse valor que você tá cobrando eu posso fazer.
Claro, tá bom, tudo bem, eu vou fazer pra você. Mas na verdade eu tava aceitando todo mundo, porque eu precisava desesperadamente fazer aquele valor. E na verdade foi assim que eu fiz excelentes portfólios de trabalho também, porque a pessoa que vem para ser modelo, ela entende que você vai filmar, vai fotografar, eu vou utilizar bem aquela imagem. Então assim, existe, mesmo quando você está fazendo pelo dinheiro, existe a possibilidade de você apresentar isso de uma forma que não pareça que está precisando. Porque se você, ai, mas eu fiz mais barato e não apareceu ninguém. Exatamente. Porque as pessoas acham que pessoas que estão tendo sucesso não estão oferecendo desconto, certo? Faz todo sentido, não faz? E falando mais desse combo, como é que você pode juntar esse combo e criar campanhas mensais? Você vai pegar três serviços e dar um valor promocional, um serviço a mais ou um presente. Por exemplo, se você fizer o dermaplaning, o design mais o brow lamination, você vai pensar o seguinte, ó, presta atenção no raciocínio. A margem de lucro eu tenho no principal, tá? Então, o produto principal. Vamos pensar ali, o design, brown lamination e o dermaplaning, tá? Vamos imaginar que são esses três. O valor seria brown lamination 150, um design 50, 200, mais dermaplaning 100, R$ 300. Eu tô dando um exemplo, mas pode ser 1 milhão de exemplos, só para vocês entenderem o raciocínio. O Brown Lamination é um produto que tem um custo maior, eu não posso dar desconto nele. Mas eu também tenho uma margem de lucro maior, maior do que o design. O dermaplaning é um serviço de um custo muito baixo, assim como o design também tem um custo muito baixo, mas tem uma margem de lucro maior. Então, o que que eu vou pensar? A pessoa compra um combo que ela faz o design e o brown lamination e ela ganha o dermaplaning, por exemplo, entendeu? Que é um serviço de grande valor agregado e que tem um custo bem baixo. Então, o primeiro, o segundo é complementar e o terceiro é zero tempo ou custo. É uma coisa que não vai me gastar muito tempo ou tem o custo muito baixo. O dermaplaning é o custo da lâmina. É muito, muito baixo. Então eu faço isso, tem que ser bom. Ai, mas eu vou ficar 30 minutos fazendo só o dermaplaning. Sim, mas tem que ser bom para a pessoa fechar. E aí você não precisa diminuir o valor. Você pode dar um presente para a pessoa. Então, quem comprou o combo, que são os três no valor normal. Então, em vez de eu vender por 300, eu posso dar um desconto e o combo de 300 está por R$ 200. O combo de 300 está por 220. Eu não gosto de trabalhar assim, mas pode ser uma opção sua. Ou o combo é R$ 300 e você ganha tal presente. Em vez de dar 50, R$ 100 de desconto, você compra um presente. Quem compra o combo ganha alguma coisa. Gente, entenda como que a mulher funciona. Você vai ganhar. Ó, eu tava procurando na internet uma necessaire para eu colocar na bolsa, porque eu carrego muitas coisas quando eu saio de casa. E aí eu queria um conjuntinho de necessaire. Gente, quando eu olhei o preço, eu falei, tão barato? Um kit de necessaire, jura que custa isso? Não era R$ 50 um kit de três necessaires, a coisa mais linda. Então, assim, é um presente super legal e que eu fecharia. Se eu tenho interesse naqueles serviços, eu, como cliente, fecharia para ganhar aquilo. Então, muitas vezes você está pensando só em dar desconto, mas não é desconto que as pessoas querem, elas querem receber algo especial, tá? E aí você pode criar suas campanhas todos os meses, esse que é o ideal. E aí você precisa fazer um novo combo todo mês. E o que que eu te recomendo? Que você já tenha os combos preparados com bastante antecedência, pelo menos dos próximos 3 meses, né? Não esperar virar um mês para pensar o que você vai fazer naquele mês. Você vai pensar o que você vai fazer no outro, né? No próximo e nos demais. E é legal você criar nomes diferentes, tipo combo primavera, combo raios de sol. Tô pensando aqui em possibilidades, né? Combo beijo ardente relacionado com aquilo que você entrega, mas que tem um nome bem diferente para você sair do padrão, combo Dia dos Namorados, promoção Dia das Mães, promoção mês junino, sabe? Todas as coisas que são óbvias e que todo mundo faz.
né? Que não vai ter diferença nenhuma. Fazer uma campanha de antecipação vai gerar desejo da pessoa querer. E deixa eu te avisar, quando você começar a fazer isso, as pessoas vão achar meio estranho, tá? Elas vão achar que, nossa, o que que é isso, tal? Nunca vi. Pode ser que não tenha tanta aderência a princípio, mas continua, faz no mês seguinte, faz no outro, e elas vão começar a pensar assim: e aí, o que que tem para o mês que vem? O que que tem de novidade? E a intenção é que você não saia do cartão de crédito dela, você não saia da área financeira dela. Todo mês ela tá contigo por algum motivo especial. Fazer escassez de vaga também é uma boa possibilidade, porque você vai dizer para ela que você tem para aquele combo específico somente 5 vagas, somente 10 vagas. Você vai dizer que tem, mesmo que você acabe fechando mais, mas você vai dizer que tem uma quantidade limitada. E sabe o que que vai acontecer? Você vai fechar os combos do próximo mês antes desse mês acabar. Elas vão comprar o combo do próximo mês antes de saber do que é. Elas já vão querer, não, coloca meu nome, eu vou querer com certeza. Confia em mim que eu sei que dá certo, porque várias mentoradas meus aplicam, perdão, várias mentoradas minhas aplicam essas técnicas e funciona muito. Então elas fecham o mês seguinte antes do mês começar. Elas já estão com a agenda lotada, já receberam o sinal, receberam antecipadamente, e aí você vai viver com muito mais paz, né? Com certeza absoluta. E você vai criar campanhas mensais sempre para 3 tipos de clientes. Os clientes que vêm todos os meses, que merecem o seu carinho e a sua atenção. Os clientes que não vêm mais, que são os clientes esquecidos. Por que que ele não vem mais? Ele não tá mandando mensagem para você, não tá marcando. Será que ele não gosta mais do seu serviço? Ou ele tá indo em outra profissional? Ou simplesmente ele não voltou? Porque você não lembrou ele de voltar. Um grande exemplo são os dentistas. Toda vez que a gente vai no dentista, eles dizem que a limpeza tem que ser feita a cada 6 meses, certo? Mas quando foi que um dentista te mandou mensagem lembrando: Patrícia, olha, esse mês está vencendo, faz 6 meses que você veio fazer limpeza, vamos agendar o seu tratamento? Gente, eu iria. Eu juro que eu iria. Mas faz tanto tempo que eu fiz limpeza, eu acho que faz um ano que eu fui no dentista. Eu não lembro quanto custa, eu não lembro quanto tempo leva, eu não lembro se já tá na hora agora. Eu sei porque eu sei que faz mais de um ano que eu fui fazer um tratamento. Ou não faz? Tá vendo? Eu não lembro, mas faz 6 meses com certeza absoluta. Então, se você manda uma mensagem, a pessoa vem todo mês, ela já deveria lembrar. Não, por algum momento ela não veio, de repente naquele mês ela foi num outro profissional, né? E ela pode dar continuidade no tratamento contigo, é só você lembrar ela. Cria algo especial para ela vir. Ah, ela não tá vindo, dá um procedimento para ela, convida ela a vir para tomar um café, tomar um chá. E aí você vai ver que você retoma ela, ela volta a trazer indicações. Então você precisa pensar nos clientes que não estão vindo mais. E os clientes que ainda vão vir, claro, que é quando você vai fazer uma campanha para pessoas que ainda não te conhecem, um anúncio nas redes sociais, uma campanha de voucher com as pessoas da redondeza que ainda não te conhecem. Então imagina se todos os meses, se você olhasse o seu marketing de uma forma profissional desse nível que você pudesse, você todos os meses você tivesse uma campanha para cada um deles. Na verdade, você ia passar muito mais tempo do seu negócio pensando em marketing do que pensando em entregar na operação. Aliás, quanto mais você tiver na operação, menos dinheiro você ganha, porque quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Como é que você vai aumentar os seus ganhos, mesmo você aumentando os valores, se você tem um teto de tempo? Então, cobra bem para o seu trabalho render bastante. E quando você estiver no operacional, entregando o serviço, você se sente feliz porque você está recebendo um bom valor por aquilo. E confia em mim que você vai chegar nesse resultado com certeza absoluta. Se você está pensando assim, puxa, mas eu não tenho tempo para investir tanto tempo em marketing, então calcule os preços mais rentáveis. Calcule os procedimentos, perdão, mais rentáveis. Delegue os que têm pouco lucro ou elimine eles e estabeleça uma meta para o teu faturamento mensal. Você precisa ter uma meta para o seu faturamento. É muito importante, é fundamental. Você precisa ter uma ideia de quanto você precisa faturar. Ah, se eu tenho um custo de 10 mil e eu gostaria de ficar com 10 mil para mim, eu preciso faturar 30.
Porque eu tenho custo, eu tenho aquilo que eu preciso para viver e eu tenho o valor que eu preciso reinvestir no negócio. E se você fizer dessa forma, você vai ter uma empresa saudável. Não vai ficar só prestando serviço aleatoriamente. E todo mês você revisa. Revisa o que você fez, o que deu certo, o que deu errado, você ajusta e continua. Você não precisa desistir, nem se desmotivar, nem querer desistir da profissão. Tudo bem se de repente você não quer mais fazer e você quer passar para outra área, tá tudo em paz. Mas tem muita gente que para. Ah, eu fiz marketing mês passado e não deu certo. Como assim, gente? Você fez o marketing mês passado e não deu certo, e aí você não quer mais fazer? Não faz sentido, né? Teve tantas campanhas que eu fiz aqui que deram errado, cursos que eu lancei que as pessoas não se interessaram, não se inscreveram. Muitas vezes elas não se inscreveram porque elas não tinham aquela dor latente. Fui eu que queria lançar aquele produto e aquele serviço, mas não era uma dor do mercado, então as pessoas não se interessaram. Muitas vezes eu não criei desejo o suficiente para que ela estivesse pronta para comprar naquele momento. Não criei antecipação, não aqueci o meu cliente, né, para ele estar pronto para comprar. Então, essa parte do aquecimento, ela é muito importante. Eu preciso criar um desejo, eu preciso criar um relacionamento com essa pessoa. Tem pessoas que te conhecem, mas não estão prontas ainda para comprar, ou porque ela não viu aquilo como urgência, ou porque ela não tem dinheiro para pagar naquele momento. Mas não significa que no futuro ela não vai ter, ou que ela vai fazer uma economia, ou que ela vai colocar você como prioridade. Que a maioria das pessoas não fazem porque não tem dinheiro. É porque ela não colocou prioridade. Ela não entende como prioridade pagar você naquele momento por aquele serviço. Então a gente precisa tirar o nosso ego da equação, que fica ferido quando recebe uma rejeição, e pensar melhor, puxa, o que que eu posso melhorar nesse processo para esse desejo existir e essa pessoa estar comigo? Então, assim, de todo o coração, eu espero que você tenha gostado muito dessa aula, que eu tenha te ajudado, que eu tenha aberto a sua mente, que tenha trazido novas possibilidades para você. E te lembrar que você tem, junto com esse material, um e-book onde tem mais informações lá e onde você tem um passo a passo que você pode seguir também. E tem mais uma possibilidade que é a gente seguir juntos. Eu olhar o seu negócio, olhar o que você precisa, olhar em detalhes exatamente tudo que você está hoje fazendo e como você pode melhorar. Que aonde você está, qual resultado você tem e como você vai chegar no resultado que você sonha. A gente pode fazer isso juntos. Eu faço uma consultoria, uma mentoria no seu negócio. E para isso é só você mandar mensagem no WhatsApp e preencher um formulário que a gente faz para eu entender melhor qual é a sua realidade e a sua necessidade. Então tá aqui o nosso WhatsApp, mas provavelmente se você acessou essa aula, você também consegue conversar com a gente facilidade. E aí você diz, olha, eu queria conhecer melhor como que é a consultoria e a mentoria da Patrícia dentro do meu negócio. E aí nós vamos conversar. Eu vou entender o que exatamente você precisa e como eu posso te ajudar a chegar nesse resultado. Tá bom? Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero que vocês aproveitem muito. E se tiver mais alguma informação que faltou que você precisa, pode dar aí de insights pra gente que a gente melhora cada vez mais. É um prazer estar aqui com você.